Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e estou ministrando a disciplina Programação Orientada a Objetos. Neste módulo 2, estamos falando sobre aprofundando na orientação a objetos. Na unidade 1, falaremos sobre vetores ou arrays. Bom, em Java, arrays ou vetores são objetos que armazenam diversas variáveis do mesmo tipo. Em Java, eles são variáveis de referência, são objetos, tá? Em geral, eu coloco essa aula depois da gente falar sobre objetos e classes, que foi o que a gente falou recente nas últimas aulas, para que esse conceito fique bem claro para todos os alunos, tá? É importante entender o que é um objeto, o que é uma variável de referência, e aí fica muito mais fácil entender o que é um vetor em Java. Java pode armazenar em vetores tipos primitivos, referências de objetos e outros arrays, aí trabalhando com arrays multidimensionais. Então, o tamanho de um vetor precisa ser definido na criação, né? Ao criar o vetor, precisamos definir esse tamanho para saber o quanto de memória será alocada para essa variável de referência. Cada item em um array, um vetor, é chamado de elemento. Então, por exemplo, no exemplo abaixo, temos 10 elementos, tá? Onde a primeira posição é a posição 0 e a última posição é a posição 9. Tá? No exemplo, para acessar a nona posição, o nono elemento, a gente usa o índice 8 para acessar o nono elemento. Tá? Então, é um conjunto aqui, uma sequência de valores armazenados na memória, onde conseguimos acessar por meio de índices. Bom, para utilizar o array é necessário seguir 3 passos básicos, tá? A declaração, a construção e a inicialização, tá? Para declarar um vetor, a gente diz ao compilador, né, no nosso código, a gente diz ao compilador o nome do vetor, nome do array e o tipo do elemento que será utilizado para armazenar, né? O que ele pode armazenar dentro desse vetor. Tá? E depois da declaração, a gente tem a construção e depois da construção, a inicialização. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na declaração, a gente vai ter basicamente a regra, o tipo, né, o tipo do dado, aí uma abre e fecha colchetes e o nome da variável de referência que vai ser associada a esse vetor, a esse array. Ou o tipo do array, né, o tipo do dado a ser armazenado, o nome da variável e depois os colchetes. Por exemplo, a gente pode declarar um vetor, um array de tipos primitivos, né? Aqui um exemplo de número em números inteiros, então int, abre e fecha, e o nome da variável aqui, por exemplo, array, ou int, e aí o array, que é o nome, e abre e fecha aqui o colchetes, tá? Declarando um array que armazena a variável de referência, a gente pode fazer da seguinte forma: o nome da classe, aqui nesse caso a classe é user, e abre e fecha aqui os colchetes, espaço, o nome da variável de referência que vai ser usada para acessar esse vetor, esse array de users, né? De variáveis user, tá? Nesse momento aqui, que a gente só está declarando, né, essa variável de referência para acessar, nenhuma memória alocada, tá? Então, não faz sentido a gente alocar o tamanho do array na declaração, como eu fiz aqui embaixo nesse exemplo. Não faz sentido, tá? Esse é um exemplo errado. Para construir, então, o array, a gente tem que explicar, né? A gente tem que dizer no nosso código quanto espaço a gente vai alocar. Então, eu preciso definir o tamanho do array no momento da construção. O tamanho será igual à quantidade máxima de elementos que ele pode armazenar e não diretamente ao último valor, né, que é armazenado. O último valor é a quantidade máxima menos 1, associado pelo índice. Uma vez definido o tamanho do array, esse não pode ser mais alterado, né, porque é definido um espaço na memória e uma variável de referência aponta para ele. Então, aquela memória está alocada especificamente daquele tamanho. Se precisar aumentar esse vetor, eu tenho que criar um outro vetor de um tamanho maior e apontar a variável de referência para esse novo vetor. Quando o array é de referência para objetos, né, somente a memória ocupada pela referência é alocada. Quando é de tipo primitivo, eu aloco um espaço específico para cada tipo primitivo referenciado. Aí na construção do array, então aqui em cima, no nosso exemplo aí de código, eu tenho int array, que é o nome da variável, né, de inteiros, que é o nome da variável na declaração, e depois embaixo eu pego
esse int array que foi declarado em cima e faço ela receber um new int de 4 posições. Então, um novo vetor na memória de 4 posições em sequência, né? Com os índices 0, 1, 2 e 3, como aparece na memória embaixo. Aí tem um exemplo na imagem, tá? Um outro exemplo é para criar, declarar e construir um vetor, um array multidimensional, né, bidimensional, com 2 dimensões, e aí eu preciso de 2 vezes colocar aqui os colchetes na frente do nome da variável, para identificar que ele é bidimensional. Se eu quiser tridimensional, eu coloco o terceiro conjunto aqui de abre e fecha, o colchetes. E aí, do lado direito, a gente tem o new string, que é o tipo do dado que vai ser armazenado, e os tamanhos, né, de acordo com cada uma das dimensões aí do nosso vetor, tá? A imagem abaixo referencia o primeiro exemplo, então eu tenho uma variável de referência que aponta para este local na memória, tá? Eu coloquei A, B, C, D aqui dentro, tá, pessoal? Mas é só um exemplo, mas é uma variável, tem que ser inteiros, né? Números inteiros aqui dentro, mas é só para referenciar. E os índices são os valores que a gente consegue acessar, tá? Então tá A, B, C, D dentro aqui, mas deveria ser valores inteiros para representar exatamente, fielmente, o que está escrito em cima. Bom, esses tipos primitivos aqui, byte, short, int e outros aqui definidos na tabela, eles, quando a gente cria um vetor, um array com esses tipos aqui, ele automaticamente é criado com esses valores padrão aqui, né? Basicamente 0, o falso para boolean, e quando for referência para objeto, ele vai apontar para o null, né? Quer dizer que não está apontando para lugar nenhum, tá? Então, toda vez que criou, ele vai ficar com esse valor já padrão, já sai todo zerado, tá? Isso é padrão. Para inicializar um array, significa atribuir os itens aos posições de cada do array, né? De todos os índices, começando sempre do 0, e array.length, que é uma propriedade de cada vetor, né? A gente tem essa variável chamada length, que é uma propriedade de cada vetor, lembrando que isso aqui é uma variável de referência para o array, menos 1, que é sempre a última posição, né? Array.length é o tamanho do vetor, menos 1 é o índice da maior posição do array. Então, declarando aqui em cima, primeira linha aqui do nosso código, depois construindo, porque realmente eu vou definir a memória, o espaço na memória, e depois aqui eu vou percorrer cada índice, né, aqui pela variável i, que é a variável de controle do nosso laço. Eu vou percorrer cada um dos índices do nosso vetor e associar, por exemplo, nesse caso aqui, um exemplo bem simples, associar o valor i, que é o próprio índice, ao espaço de memória lá inteiro definido para esse vetor. Então, só dando um exemplo aqui um pouquinho mais avançado, a gente cria em cima, declara e constrói, né? Embaixo aqui a gente inicializa no meio, né? No código do meio a gente está inicializando utilizando a variável, a palavra reservada aqui de controle de repetição for. E embaixo aqui uma novidade, a gente tem um laço chamado de for each, onde a gente percorre o vetor v aqui e já associa a variável z para cada valor dentro do vetor, tá? Iniciando da posição 0, do índice 0. Então, aqui o z recebe o primeiro valor do vetor v, depois executa, na próxima vez ele recebe o segundo valor do vetor v, tá? Em sequência, é um jeito de construir um for, aqui, um laço mais curto, né, com menos código, e mais prático para algumas situações. Mas percebam que nesse caso a gente não tem o valor do índice explícito, não tem uma variável que representa o valor do índice. Então, dependendo do caso, você pode precisar do valor do índice do vetor de cada posição, então não dá para usar o for each. Bom, aqui mais uma maneira da gente poder declarar que já inicializar de uma vez só um vetor, onde a gente define aqui int, abre e fecha aqui os colchetes, vet, que é a variável de referência, recebe, e aqui entre chaves eu tenho os valores, né? Isso indica que a gente vai ter, por exemplo, na primeira posição,
na posição 0, né, no índice 0, o valor 2, depois no índice 1, o valor 4, e assim por diante, e a gente vai ter 5 elementos, né, de tamanho, esse vetor vai ser de tamanho 5. Então, ele vai a mesma coisa que eu tivesse feito esse quadro aqui do lado, né? A mesma coisa, o código da esquerda é a mesma coisa do código à direita, tá? Então, eu construiria um vetor de 5 posições e preencheria cada posição específica com o valor como apresentado ali no quadrinho à esquerda, tá? Embaixo eu tenho outras maneiras, até aqui na última opção do quadro mais abaixo, onde a gente consegue inicializar uma variável para cada posição num vetor bidimensional. Só uma observação legal aqui nos últimos 2 slides da nossa aula, onde a gente entende o que é uma matriz, né? E que na verdade é um vetor bidimensional, né? Uma matriz é um vetor bidimensional. E como é que o Java representa isso, né? Se a gente já sabe que ela é uma variável de referência, essa variável que está associada aqui do lado esquerdo nessa expressão, toda vez que a gente estiver declarando aqui, né, e inicializando a variável, a gente está definindo quem é a variável de referência. Então, aí vocês podem olhar embaixo como é que ficaria a memória, né? Então, eu tenho vet, que é a variável de referência, ela é de 3 posições, que é esse primeiro colchetes aqui com valor 3. Então, ele define 1, 2 e 3, as 3 posições. E o segundo colchetes aqui com valor 3 seria cada um dentro de cada posição, como a gente está apresentando aqui, tá? Então, na verdade, não é uma matriz. Quando a gente fala matriz, a gente lembra daquela ideia de matriz mesmo, né? Da matemática, né? Representada por tabelas, né? Formato de linhas e colunas. Então, não é bem verdade, tá? Não é bem verdade. Tanto é que não é verdade que a gente pode fazer uma coisa desse tipo aqui. Nesse último slide, a gente tem um outro tipo de construção, tá? Então, no código, por exemplo, aqui, o que tem aqui? Eu vou construir similar ao slide anterior, eu construo um vetor bidimensional, ou seja, uma matriz, de 2 posições na primeira dimensão, não defino a segunda dimensão nessa primeira definição. Só aqui embaixo eu vou dizer, olha, meu array 0, na posição 0, recebe new int com dois tamanho 2, né? 2 posições possíveis para guardar inteiros. Então, essa construção vai representar essa parte de baixo aqui na imagem. Então, meu array, ele tem a posição 0, que está em amarelo, né? E a posição 1. E o meu array 0, que também é uma variável de referência, vai apontar para quem? Para um novo vetor inteiro de 2 posições, como a gente criou aqui, tá? Então, isso aqui tanto é possível, aí associei os valores 6 e 7, e agora o meu array 1, que é a variável de referência da posição 1 do meu array, eu posso criar um outro vetor aqui de 3 posições, tá? Então, esse slide é legal para a gente verificar que não é diretamente, né, uma matriz sempre, uma matriz onde a gente tem números de colunas e linhas fixos, tá? Isso pode mudar conforme esse exemplo aqui.